Hoje eu decidi gravar esse vídeo porque quem me conhece, quem sabe da minha história, quem sabe do contexto familiar em que eu fui criada, jamais imaginaria que eu ia chegar onde eu cheguei e conquistar tudo que eu conquistei. Esse vídeo aqui não tem o intuito de que eu me ache melhor do que alguém ou que eu mostre que sou melhor do que alguém, muito pelo contrário. O objetivo desse vídeo é te motivar e te mostrar que a partir de boas escolhas, a partir de uma visão estratégica, de estudos, fé em Deus, você é totalmente capaz de mudar o seu contexto e deixar uma nova história ser escrita na sua vida. Então, se você quer saber mais, fica nesse vídeo até o final. Oi, gente! Meu nome é Graciele Alves, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, já se inscreve nesse canal se você tem interesse por assuntos como finanças, empreendedorismo e espiritualidade, porque é disso que eu falo aqui. É muito comum eu conversar com jovens e até adultos que culpam a sua história, a sua criação, o seu contexto familiar pela realidade ou pela falta de oportunidades que eles estão vivendo naquele momento. Eu decidi contar a minha história aqui para mostrar o quanto que por mais que você tenha nascido numa família difícil, por mais que você tenha sido criada em um contexto socioeconômico complicado, você tem diversas armas e possibilidades de mudar a sua história. Eu conheço também diversas amigas que viveram as mesmas realidades que eu, estão vivendo coisas extraordinárias. Então eu entendo que tudo depende de boas escolhas. E é por isso que eu vim contar um pouquinho da minha história aqui pra vocês hoje e eu espero que ela inspire vocês de certa forma. Eu nasci na periferia de São Paulo, mais especificamente na Zona Leste, então se você conhece São Paulo, você sabe a fama aqui da Zona Leste. Minha mãe, quando conheceu meu pai, já tinha 2 filhas adolescentes. E depois que ela teve a mim, entre idas e vindas, ela acabou engravidando do meu irmão. E aí, uma vez que ela era metalúrgica, ela acabou saindo da empresa em que ela estava, inclusive foi lá que ela conheceu meu pai. E aí eu fico imaginando, né? Eu não me recordo porque eu era muito pequena, né? Mas eu fico imaginando a cabeça da minha mãe e o quanto de dificuldade a gente passou com ela sendo diarista, mãe solteira, na periferia de São Paulo e com 4 filhos para criar. Porque por mais que meu pai pagasse uma pensão, todo mundo sabe que a pensão não é suficiente para criar os filhos, pagar contas de casa, e ela ganhava muito pouco como diarista. Eu fico imaginando a cabeça dela naquele momento. Sorte a nossa que minha avó, né, ela tinha algumas casas dentro do quintal dela e ela cedeu um espaço para minha mãe morar com a gente, o que já fez com que a gente economizasse um pouco com o aluguel. Porém, a minha mãe, infelizmente, nunca foi um sinônimo de organização e planejamento financeiro. Então, mesmo assim, a gente sofria bastante com as nossas limitações financeiras, né? Então, nós como irmãos acabamos um cuidando dos outros. Minhas irmãs mais velhas cuidavam de mim, depois eu cuidava do meu irmão, e assim nós fomos crescendo dentro dessa realidade. Não passou muito tempo e minha mãe se casou. Ela conheceu meu padrasto e ela ficou grávida muito rápido novamente. Então agora um contexto que era apertado se tornou ainda mais apertado, porque minha mãe agora já tinha 5 filhos, meu padrasto, e ela ainda era diarista, meu padrasto pedreiro, e a gente vivia uma situação financeira bastante difícil. E depois de 1 ano que a minha irmã mais nova nasceu, minha mãe ficou grávida de gêmeos. E eu via tudo aquilo, né? Eu assistia tudo aquilo, o estresse da minha mãe, brigas constantes dentro de casa por causa de dinheiro. E eu ficava pensando, cara, eu não quero viver essa realidade. Eu quero ter uma vida diferente pra mim. E eu consegui enxergar agora como adulta, né, o quanto a vida financeira, as escolhas da minha mãe impactaram a minha vida e a vida dos meus irmãos. Inclusive, se você é mãe, já quero deixar aqui um alerta e uma dica do quanto nós afetamos a vida dos nossos filhos. Sim, mais do que educar, mais do que criar, mais do que falar, as nossas atitudes, o contexto familiar, ele acaba afetando a vida dos nossos filhos de forma direta ou indiretamente. Então eu não sofria tanto pela falta de recursos, eu sofria mais pelas consequências que a falta de recurso gerava, que era briga, estresse constante, a ausência da minha mãe, por exemplo. Isso mexia muito comigo. E eu olhava para tudo aquilo e falava, não, eu não quero ter uma vida desse jeito para mim.
A partir daí, como eu não tinha muita referência dentro de casa, eu começava a buscar outras referências de pessoas que eram bem-sucedidas e das quais eu gostaria de ser. E a minha primeira referência foi o meu tio Aníbal. Ele é meu tio por parte de pai. Todas as férias, né, do meio do ano e do final do ano, eu e meu irmão íamos para casa do meu pai. Só que na maioria das vezes eu ficava pouco na casa do meu pai, porque ele trabalhava o dia todo, eu não queria ficar com a minha madrasta, e a gente acabava ficando na casa desse tio. E ele foi a minha primeira referência de pessoa bem-sucedida e de espelho, de uma pessoa que eu gostaria de ser quando eu crescesse. Então, todo final do ano, quando eu tava na casa do meu tio, ele tinha um carro, ele levava a gente pra passear. Eu ficava na casa da minha tia, né, que é a esposa dele, com a minha prima, que tem a mesma faixa etária que eu e meu irmão, e a gente brincava, lá eu comia coisas diferentes. E o melhor de tudo, meu tio sempre dava lembrancinhas pra gente. Gente, não era um presentão, era tipo uma sacolinha com alguns brinquedos ali baratinhos, né? Só que aquilo me encantava. Pra mim, meu tio era a pessoa mais rica. Eu falava pra todo mundo que meu tio era rico, que ele tinha dinheiro, que ele é Papai Noel, ele fazia as coisas por nós. Me encantava a vida dele. E eu comecei a observar quem ele era e como ele chegou onde ele chegou. E adivinha só o que eu observei nele. E aí, como ele era a minha inspiração, eu comecei a observar para tentar entender como que o meu tio tinha ficado rico. E adivinha só, o que eu descobri ali na minha infância? Eu tinha, sei lá, uns 10 anos. Eu descobri que meu tio tinha feito uma faculdade. E aquilo virou uma chave na minha cabeça. Eu falei, eu tenho que fazer uma faculdade, então, para eu ser rica. Meu pai, ele sempre falava pra mim que era pra eu estudar, pra eu fazer uma faculdade. Só que aquilo pra mim, quando ele falava, não fazia tanto sentido porque eu nunca tinha visto o resultado de fazer uma faculdade e estudar na vida de alguém. Só que quando eu comecei a observar o meu tio de forma intencional, eu entendi que fazer uma faculdade ia mudar a minha vida. Só que aí eu fui crescendo e novos pilares foram surgindo aí pra consolidar o meu pensamento sobre como ter uma vida bem-sucedida. E minha segunda inspiração foi o meu primo. Todo mundo tem aquele primo dentro da família que todo mundo fala que ele é o inteligente, que ele é o que estuda, que ele é o que se deu bem. E na minha família esse meu primo é o Wagner. Vou até mandar esse vídeo pra ele assistir. Porque eu acho que nem ele sabe quanto ele foi referência pra mim. Eu lembro nas reuniões familiares que sempre eu ouvia falar do Wagner. Ah, é porque o Wagner tá estudando, o Wagner fez o Senac, o Wagner agora tá construindo a casa dele em Sorocaba com a Kelly, que é a esposa dele. Então eu ouvia falar do meu primo, eu falava, putz, eu quero ser uma referência também na minha família. Eu quero que as pessoas se orgulhem de mim também. Eu também quero conseguir comprar minha casa, meu terreno. Eu vou estudar, eu vou fazer igual o Wagner fez. E aí, mais uma vez, se consolidou na minha cabeça que estudar era o melhor caminho para que eu pudesse alcançar os meus objetivos financeiros. Então, meu primeiro pilar foi alicerçado através da vida do meu tio e do meu primo, que era estudar. Estudar era o caminho. E além de estudar, que era algo que eu já sabia, porque eu já tinha observado no meu tio, eu comecei a ver que o Wagner também ganhava bem. Porque as pessoas falavam, ele conseguiu um emprego numa firma e tá ganhando super bem. Foi aí que eu entendi que não bastava só estudar, eu precisava também ganhar bem. Porque muitas pessoas a gente sabe que estuda e não ganha bem. Inclusive o meu primo, Wagner, ele fez Senac e foi através de um curso técnico que ele conseguiu um bom emprego na época e ele começou a ganhar bem e começou a conquistar as coisas dele. E aí mais um pilar foi estabelecido aí pra mim. O primeiro era estudar e o segundo era ganhar bem. Então eu comecei a pensar, bom, então eu tenho que estudar em algo que me faça ganhar bem. E aí, tudo bem, eu havia me decidido que eu iria fazer faculdade, porque eu queria ter uma formação superior, fazer uma coisa diferente. Na minha família ninguém havia se formado, né? Então eu falei, não, quero fazer uma faculdade e tem que ser uma faculdade em um segmento em que eu ganhe bem. Só que aí eu me deparei com um pequeno problema. Como que eu ia pagar uma faculdade? E, gente, calma. Vocês devem estar achando aí que eu tinha quantos anos já? Que eu tinha uns 20 anos? Não. Eu tinha todo esse pensamento, toda essa visão com 13 anos. É isso mesmo, eu tinha 13 anos.
E escrevendo aqui o roteiro para esse vídeo, meio que relembrando algumas coisas da minha história, eu entendi mais um pilar, que para mim nem era tão claro ainda, que é ter visão estratégica. E eu até acredito que isso foi um dom de Deus para mim, e eu agradeço a Deus todos os dias por isso, porque eu sempre tive uma visão estratégica e mais pra frente isso vai se desenrolar e vocês vão entender melhor o que eu quero dizer com isso. Então, prosseguindo aqui com a minha história, eu primeiro tive esse primeiro choque de realidade, né? Então, como que eu vou pagar uma faculdade, né? Como que eu vou ter dinheiro para pagar uma faculdade? E aí, eu comecei a pensar em trabalhar. E eu comecei a trabalhar bem cedo. Eu sei que tem gente que pode me assistir aqui, começou bem mais cedo que eu, mas eu comecei a trabalhar com 13 anos. Meu primeiro emprego, eu lembro como se fosse hoje, eu me sentia a pessoa mais feliz do mundo. Era um emprego informal, onde nós íamos na casa de uma mulher, que era uma espécie de gráfica ali, clandestina, e a gente colava envelopes. Sabe aqueles envelopes que vocês recebem os cartões de crédito? Que tem aquele plastiquinho transparente? Pois é, eu colava aqueles plastiquinhos e fechava também os envelopes e colava as laterais deles. Gente, eu acho que o cento daquilo eram 50 centavos. Eu trabalhava muito, muito. Mas todos os dias eu acordava super feliz. Ia de manhã, era super comprometida para ganhar lá os meus 50, 100 reais, que era assim, no máximo, por mês. Exatamente. Mas eu já tinha aquele sentido de querer dinheiro, porque eu sabia que era através do dinheiro que eu ia conseguir, né, chegar e alcançar alguns objetivos. E além dessa gráfica, eu também trabalhei num salão, então eu fiquei por pouco tempo nessa gráfica, e aí minha mãe me colocou para fazer um curso de manicure, porque eu queria ganhar mais, eu queria fazer alguma coisa. Ela falou, faz um curso, você faz unha bem e tudo mais. Fiz um curso de manicure e também trabalhei num salão e trabalhei por conta própria. Então, por um tempo eu ia num salão fazer unhas lá, né, a mulher me pagava uma comissão, e eu também fazia as unhas das pessoas, né, na minha casa ou na casa delas. O que não durou muito tempo, por quê? Apesar de trabalhar, eu tinha tempo também de ter amigos. Então eu ficava bastante na rua à noite, brincava de esconde-esconde, pega-pega. E daí, um dos meus amigos, que era o mais velho ali da nossa turminha na época, com 15 anos, ele conseguiu o primeiro emprego como menor aprendiz. Eu mal entendi o que era menor aprendiz na época, mas só dele ter um emprego de carteira assinada no escritório, gente, meu olho brilhou, brilhou. Eu vi a oportunidade da minha vida ali. Eu enchi o saco dele até ele me dizer como que ele tinha conseguido aquele trabalho. E aí ele me explicou que havia uma associação de empresários ali no Vila Alpina, que pegava adolescentes, jovens e adolescentes de 14 e 16 anos, dava um curso, né, administrativo, e dependendo de como fosse a nossa performance nesse curso, eles direcionavam para entrevistas de emprego. Eu perturbei a vida da minha mãe, até convencer a minha mãe de ir lá para fazer a minha matrícula. E eu digo perturbei porque eu era aquelas pessoas que não podia ver nenhum curso na escola que fazia minha mãe ir. As pessoas iam na escola para oferecer curso gratuito e chegava lá, era pago. Acho que eu fiz minha mãe ir umas 5 vezes, ela ficou super brava, só que esse era real. E ela foi, fez minha matrícula e eu comecei a fazer a Legião Mirim. E aí, gente, a minha vida profissional começou a deslanchar de verdade. Daí eu comecei a fazer Legião Mirim. E eu ia, gente, super arrumadinha. Sabe, pegava uma roupa de como se eu estivesse trabalhando, ia de salto às vezes. Se as meninas da Legião me assistirem, eu acho que elas vão lembrar que às vezes eu ia de salto. Eu buscava me dedicar bastante, porque eu queria muito emprego, eu queria muito um trabalho. E aí lá eu fui chamada para entrevista. Gente, eu fiquei muito feliz, porque numa sala de aproximadamente 30 meninas, isso no meu período, fora os outros períodos que tinham, eu acho que eu fui a segunda ou a terceira menina a ser chamada para uma entrevista. E eu consegui o meu tão sonhado emprego, gente. Eu fico até emocionada porque, nossa, pra mim foi surreal. Surreal ter o meu primeiro emprego, pensar no meu primeiro salário. Nossa, eu tenho a sensação ainda do meu primeiro dia de trabalho. Que eu fui toda assim, com vários sonhos, vários projetos, pensando, nossa, eu vou dar o meu melhor aqui, vou ser secretária dele e tal. Foi numa imobiliária, meu primeiro chefe foi o Sr. Basílio, nossa, eu sou muito grata a ele, porque ele me deu muita autonomia, ele me ensinou muita coisa. E foi lá que eu decidi fazer ciências contábeis.
Eu tô até emocionada agora. Bom, lá eu observava o quanto meu chefe, ele era bem sucedido. Ele tinha uma casa linda na Moca. Ele tinha estabilidade financeira, ele tinha um carro. E aquilo me fez ver o quanto a contabilidade na minha cabeça, né, poderia me trazer bons resultados financeiros. Eu já gostava de números, eu já me considerava uma pessoa super organizada e eu queria muito fazer contabilidade. Só que aí eu me deparei com um outro problema. O salário que eu ganhava não era o suficiente para pagar a contabilidade. Imagina, eu ganhava um salário de menor aprendiz, era menos que um salário mínimo. E eu não conseguiria pagar a faculdade porque eu já fazia o curso de inglês e o que restava eu ajudava em casa e o restante eu guardava. Só que mesmo com o dinheiro que eu tinha guardado não era o suficiente ainda. Mas isso não me parou. Trabalhando, eu consegui identificar o que eu realmente gostava. Tanto que às vezes, né, os meus sobrinhos, né, vêm me perguntar o que eles fazem, o que eles estudam, o que dá dinheiro. Eu particularmente acho uma baita responsabilidade um adolescente, um pré-adulto, ter que decidir uma profissão assim que ele sai, né, do ensino médio. Eu sempre indico que eles comecem a trabalhar como menores aprendizes para que eles possam entender o mercado e possam compreender o que eles gostam de fazer, né? Mas eu também digo que se você não tá trabalhando, não deixe de fazer nada, né? Porque isso vai te paralisar e você não vai chegar a lugar nenhum. Porque mesmo sem ter dinheiro suficiente para fazer a faculdade que eu realmente queria fazer naquela época, eu não fiquei paralisada. Eu criei estratégias para alcançar o meu objetivo final. Eu comecei a pesquisar outros cursos que fossem mais em conta e que me abrissem portas melhores. E foi aí que eu me deparei com a gestão de recursos humanos, que foi minha primeira formação superior. Então eu me formei e imediatamente eu já me matriculei na faculdade, porque eu não queria ficar parada, eu ia ficar desanimada. E eu, apesar de gostar muito do meu trabalho, do meu chefe e de toda a autonomia que ele me dava, eu precisava de um emprego melhor e de um salário melhor. E infelizmente a imobiliária era muito pequena e não ia me dar a oportunidade que eu precisava. E eu sabia que para conseguir algo melhor eu precisaria de estudar. Então eu comecei a fazer minha faculdade, ficava super apertada de dinheiro, quase 100 ou 100, né? Eu não me recordo muito bem, mas eu ficava muito zerada de dinheiro, porque eu pagava minha faculdade sozinha, mas fui firme e forte até o final da faculdade. Mas 6 meses antes de eu me formar, surgiu uma baita oportunidade de estágio para mim. E foi um outro trabalho que me trouxe uma série de experiências incríveis. Foi muito difícil a despedida do seu Basílio, mas algo novo me chamava. Era um estágio na área de RH, teoricamente, porque eu acabei trabalhando com captação de clientes, mas também tive experiências na área de RH, né? Eles me levavam para alguns treinamentos, eu participava de alguns processos seletivos, só que meu foco era na parte de captação de clientes. E eu tenho uma característica que em todo lugar que eu entro, por menor que sejam as possibilidades de crescimento, eu crio uma série, um monte de planos e projetos de crescimento para aquele lugar. Eu tomo posse mesmo daquela palavra que fala que onde a gente plantar os nossos pés, o Senhor nos dará. Foi uma promessa lá para Josué, mas eu tomo posse disso. Você toma posse também? Escreve aí no comentário, vai, se você toma posse. Fala, amém, eu tomo posse dessa palavra. Pois bem, entrei nessa empresa, comecei a ver várias oportunidades de crescimento lá, mesmo que eu ainda trabalhasse meio que no telemarketing, ali no estágio e tal. Falei com o meu chefe e ele me deu algumas oportunidades de crescimento. Só que, gente, era extremamente desgastante o meu trabalho. Imagina, eu trabalhava na área comercial. Para mim, não alcançar objetivos era muito frustrante. Mas, mesmo que o meu trabalho fosse frustrante, a minha função fosse frustrante, lá eu também me deparei com duas grandes inspirações e que com certeza, mas com toda certeza, também tem a digital na minha vida hoje. Essas duas pessoas são o Alessandro, que era o meu chefe na época, e a Shirley, que era a sócia deles. Primeiro eu vou falar do Ale. Pensa num cara visionário, comercial e com postura de empresário. Gente, ele fazia aquela empresa
alavancar demais, demais. Eu olhava com ele com muita admiração e fora o profissionalismo, ele era um ser humano incrível. E eu sempre olhava com ele com admiração e falava, eu quero ter uma empresa como a dele. Um dia eu vou ter uma empresa de sucesso que vai faturar o que ele fatura, que vai chegar onde ele chegou. E, cara, foi incrível ter convivido com ele. E a Shirley, gente, nossa, ela era uma mulher de negócios mesmo. Ela era a que ia lá para fechar contratos, que ia negociar com as pessoas que eu prospectava. E eu lembro de cada vez que ela ligava no escritório falando que fechou um contrato. Eu me inspirava nela demais. Era uma mulher independente, que tinha uma família estabilizada, ela tinha carro, ela era toda business. E sempre o mundo dos negócios, e eles, assim, me inspiraram demais, demais. E por que eu tô falando dessas pessoas? Porque, gente, é muito importante que nós tenhamos referenciais. Eu acredito que todas essas pessoas tiveram uma digital na minha vida. Óbvio que Deus, ele foi o primordial, mas essas pessoas que ele colocou no meu caminho foram também muito importantes para o meu crescimento e para minha inspiração nesse caminhar aí ao longo da minha vida profissional. Pois bem, como eu havia falado, não fiquei muito tempo nessa empresa, porém, o pouco tempo que eu fiquei, eu me envolvi muito, sabe? E aqui tá mais 2 pilares, que é muito importante que em tudo que vocês fizerem, vocês se envolvam, vocês tomem posse daquilo que Deus te colocar para fazer. Em todo lugar que você entrar, você tem que fazer diferença, você tem que sonhar, você tem que fincar mesmo a bandeira ali e absorver tudo que for benefício para você e para o seu futuro, tá? Conversando com a Lê, eu consegui fazer com que ele me demitisse, ele aceitou o acordo para que eu pudesse receber seguro-desemprego até conseguir uma outra coisa. Ele foi extremamente bom comigo, me ajudou muito nesse sentido. E eu fiquei algum tempo em casa. Eu fiquei muito agoniada, gente, muito agoniada. Porque por mais que eu estivesse recebendo seguro-desemprego, esse meu lado de não conseguir ficar parada foi bem difícil para mim ficar um tempo desempregada. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, me abençoou mais uma vez. Ele abriu uma oportunidade que eu acredito que muitas pessoas no meu lugar não teriam aceito. Mas eu aceitei porque eu vi ali uma oportunidade de crescimento. Abri uma vaga como temporária na empresa que eu trabalho hoje, na recepção. E eu fui. Pois é, eu fui. Eu encarei como uma oportunidade, porque é uma empresa enorme. Eu falei, eu vou entrar como recepcionista. O salário era mais que o dobro do que eu ganhava. Então eu falei, é um bom salário, eu vou juntar um dinheiro. Se aparecer algo melhor no meio do caminho, eu saio e tá tudo bem. Foi pelo menos um tempo de eu ganhar um dinheiro, né, me recuperar aí em relação às finanças. Fui que fui. E assim como eu falei pra vocês, em todos os lugares que eu entro, eu dou o meu melhor. Eu fui, gente, uma das melhores recepcionistas daquela sede. Eu fazia o meu melhor mesmo. Tanto que eu passei por todos os níveis de recepção. Eu fiquei no térreo, eu fiquei no estacionamento e fiquei na sala de reuniões. Só que era um trabalho temporário. Então, depois de 6 meses, não podia mais renovar o contrato, acabou. Me vi mais uma vez desempregada. Só que, como eu falei pra vocês, eu sempre busquei fazer o meu melhor. Não passou muito tempo e a recepção ela foi terceirizada de verdade. E o gestor do contrato entrou em contato comigo, perguntando se eu queria voltar. Eu falei, é claro que eu quero muito, porque dessa vez eu vou fazer conexões e eu vou entrar como efetiva. E aí eu já estava formada, gente, fiz amizade com muitas pessoas. Eu fiquei ali no andar de sala de reuniões e lá eu lidava com coordenadores, gerentes, com pessoas que poderiam me ajudar, de certa forma, né? Então, eu peguei amizade mesmo, observei formas de entrar na empresa e eu, depois de 5 provas, é isso mesmo, consegui o tão sonhado sim. Gente, eu me recordo até hoje como foi quando eu recebi a ligação falando que eu havia passado. E Deus, ele foi tão bom, tão excelente comigo, que faltavam alguns meses pro meu casamento, que até hoje eu não acredito que eu tive coragem de fechar o buffet do meu casamento sem ter um trabalho tão bom. Mas Deus, ele abençoou e eu fui chamada para uma vaga de analista de negócios
E ali começou a minha jornada no mundo do empreendedorismo, falando com empreendedores todos os dias, durante 6 horas por dia. E ali a minha vida começou a alavancar de verdade. Inclusive, tem uma história super engraçada do dia que eu fiz a prova para essa vaga que eu passei. O Watson, meu marido, ele sempre foi comigo em todos os processos seletivos. E as provas eram super demoradas, é tipo um concurso mesmo que a gente fazia para entrar nessas vagas, né? E aí ele ficava 2, 3 horas me esperando em cada prova. Nessa prova específica da vaga que eu passei, quando nós estávamos voltando, já era noite. Vocês acreditam que a gente foi assaltado? Gente, o inimigo sabe como atormentar a vida do crente. Ele sabe, gente. Roubaram meu celular, que eu tinha acabado de comprar, parcelado. Olha, gente, até hoje eu não acredito. Eu falo, foi o inimigo mesmo, que ele sabia que eu ia passar, ele queria tirar minha paz. Mas Deus me abençoou depois. O Watson, pra vocês terem noção, foi embora descalço, porque roubaram até o tênis dele, vocês acreditam? Gente, é surreal as coisas que a gente passa, né? Mas eu passei nessa prova. Eu fui efetivada na minha empresa. E assim, foi uma mudança radical. Eu comecei a ganhar um salário alto. A minha vida começou a andar pra frente. E lembram quando eu determinei, lá com meus 15 anos, quando eu trabalhava lá no Seu Basílio, que eu ia fazer ciências contábeis? Pois bem, eu fui fazer ciências contábeis. Muitas pessoas falavam, Grazi, você já tá ganhando bem, você já é formada, o que você vai fazer outra faculdade? Gente, nós precisamos ter foco no nosso objetivo. A gente não pode se acomodar, não pode. Não é porque eu alcancei uma parte daquilo que eu queria, que já estava bom, eu iria me acomodar, eu tenho um objetivo maior. Se o seu objetivo é ficar ok, beleza, mas meu objetivo não era aquele. Então, eu fui cumprir aquilo que eu falei que eu iria fazer, que eu fiz uma faculdade de RH para conseguir um emprego melhor, para que eu conseguisse fazer ciências contábeis. E foi isso que eu fui fazer. E ali começou a minha saga de 4 anos na faculdade. Muita gente falava, nossa, é muito tempo. Gente, 4 anos passam. Passam se você tiver 20 anos, se você tiver 30 anos, se você tiver 40 anos, vai passar. Eu não queria olhar para trás hoje e falar, poxa, eu devia ter feito ciências contábeis. O tempo passou e estaria me formando agora, né? Não, passou e eu me formei e foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida. E eu vou contar pra vocês o porquê. Foi na faculdade de Ciências Contábeis que eu tive os primeiros contatos no mundo do investimento. Teve um dia em que uma professora marcou uma atividade de horas complementares, que era uma visita na B3 aqui em São Paulo, fica ali no centro de São Paulo. Inclusive, é aberta ao público. Se você não conhece ainda, acho que vale super a pena você conhecer o prédio, sabe? É muito legal, é muito interessante a gente entender um pouquinho da história da B3 e de todas as mudanças que houveram nos pregões. Mas enfim, nós fomos para essa atividade, tivemos ali um tour, né, pela B3. O cara, o instrutor, né, ele explicou um pouco sobre investimentos, mas ficou ainda um pouco confuso porque é um assunto complexo, né? Não dá para você explicar para um bando de aluno em 20 minutos o que é investimento e quais são os benefícios. Só sei que naquela época, a Petrobras, a ação da Petrobras estava ali a R$5, foi numa baixa, na maior baixa que eles tiveram aí nos últimos 10 anos. E aí eu fiquei meio que, legal, né? Dá para ganhar um dinheiro com isso. Só que na faculdade de contábeis tem matérias sobre investimento. E olhando também, analisando as DREs das empresas, eu comecei a entender mais o quanto era interessante investir e quanto era promissor o mundo dos investimentos. Foi aí que eu comecei a estudar, fora da faculdade, também coisas relacionadas a investimento. Porque eu queria saber um pouco mais sobre renda fixa, que era mais segura. E até daí que eu conheci o canal da Natália Arcuri, do Primo Rico. E comecei a compreender melhor, né, o que era renda fixa. Então eu entendi o que era Tesouro Selic, CDB, CDI e comecei a investir. Por quê? Porque eu queria saber como era na teoria e como era aquilo no dia a dia, quanto aquilo iria me render. Óbvio que eu não arrisquei tanto dinheiro. Eu coloquei pouco dinheiro todos os meses para ir testando e sentindo o mercado, vendo como ele funcionava de fato. Gente, eu fui gostando muito disso, né? E comecei também
a estudar sobre renda fixa. Então, eu já tinha um conhecimento base da faculdade, né? Olhando DRE, avaliando as empresas, sabendo que era ROI, enfim, todos os códigos relacionados a investimentos. E também fui buscar pessoas no mercado que aplicavam isso na prática. Só que, nesse meio tempo, me surgiu uma outra oportunidade. E calma, que eu até tô me perdendo aqui na linha do tempo. Terminei a faculdade, me formei, ótimo, maravilha, tô formada. Continuava lá no meu mesmo cargo, fazendo várias outras coisas diferentes. Eu era um referencial de finanças na minha área e eu gostava muito do que eu fazia, eu era o Severino ali da área. E me surgiu uma oportunidade no outro meio período, porque eu trabalhava meio período, de entrar em um negócio. Sim, gente, eu comprei um pet shop. Qualquer dia eu vou vir aqui para fazer um vídeo exclusivo sobre essa minha vida empreendedora. Se vocês quiserem, coloca aqui embaixo para eu saber que vocês se interessam por esse assunto. E eu comprei um pet shop. Minha irmã trabalhava lá, né? E a dona, ela ia embora de São Paulo. Então ela queria vender. Eu raspei as minhas economias, aquele dinheiro que eu tava guardando ali na renda fixa, e investi naquele pet shop. Gente, foi a experiência mais maluca da minha vida. Se vocês quiserem, eu vou contar pra vocês a história do pet shop, porque precisa de um vídeo... Opa! Porque precisa de um vídeo exclusivo sobre ele mesmo, tá? Então, se vocês quiserem, coloca aqui embaixo nos comentários que eu vou gravar esse vídeo pra vocês. Mas, resumidamente, apareceu uma nova oportunidade lá no meu trabalho, porque eu já era bem vista na casa, eu já tinha uma outra formação, e aí surgiu uma oportunidade de crescimento e eu, como boa, como eu posso dizer, aproveitadora de oportunidades que sou, aceitei. Só que aí tinha um problema do pet shop, porque no meio período eu estava junto com meu marido e minha irmã administrando o negócio, e agora eu não estaria mais. E meu marido não quis seguir com o pet shop, minha irmã não tinha condições de comprar a minha parte, e eu tive que me desfazer do negócio. Não foi algo simples e fácil, inclusive eu acho que vale muito esse vídeo do pet shop aqui, mas eu precisava decidir ou a minha família ou a minha empresa. E eu optei por aquilo que é mais precioso, né, gente, que é a nossa família. Mas eu vou fazer um vídeo aí, se vocês quiserem, tá? E eu conto cada detalhe pra vocês. Então, vendi meu pet shop, terminei de pagar a proprietária, quitei o meu carro e também vendi ele, né? E beleza, fui para esse novo desafio que era nesse novo cargo. E em contrapartida, né, nesse mesmo meio período, eu comecei a fazer uma pós-graduação, agora focada em gestão financeira para negócios. Nossa, deve estar pensando que eu sou maluca ou que eu sou extremamente viciada em estudar. Não, na verdade, gente, eu sou muito visionária. Eu ainda não alcancei tudo que eu gostaria. Então, eu sei e eu tenho essa clareza de que se eu tiver boas estratégias e estudar e seguir aquilo que é a minha intuição e que Deus tem falado ao meu coração, eu vou alcançar tudo que eu preciso. Então, eu decidi fazer uma outra pós. Nesse meio tempo, eu fiquei grávida, terminei minha pós-graduação grávida e no ano passado eu fiz mais um investimento que foi entrar no curso Viver de Renda do Bruno Perini. Gente, a minha cabeça ficou virada do avesso. Por quê? Eu comecei a entender ainda mais que não basta você estudar, não basta você ganhar bem, não basta você ter uma visão estratégica, você precisa administrar e fazer o seu dinheiro ser multiplicado para que você possa viver realmente bem. Foi aí que eu comecei a investir o meu dinheiro na renda variável e aí algumas pessoas começaram a me procurar para saber mais sobre investimentos, meus amigos, familiares, enfim. E aí eu comecei a compartilhar alguns vídeos e também dicas no meu Instagram profissional. Inclusive, se você não me segue, vou deixar aqui embaixo para você me seguir lá, tá? E muitas pessoas ainda têm me procurado, né? Perguntando como que investe, para onde começa, quero investir para o meu filho. E eu comecei a ver a necessidade das pessoas nesse sentido. Foi a partir daí que eu peguei uma amiga e tenho pegado algumas pessoas aleatoriamente para ajudá-las a começar a investir. E vi o quanto as pessoas têm medo, têm receio de investir. E aí eu comecei a criar uma metodologia própria para que eu possa repassar
para as pessoas que tiverem interesse e abrir a minha agenda de consultorias. Meu marido, ele sempre me falou que eu devia empreender, mas como eu sempre atendi muitos empresários, eu ficava, ai não quero isso pra mim, é muita dor de cabeça. Só que desde que eu tive o pet shop, o empreendedorismo, ele me picou, ele me pegou. Eu consegui enxergar que para eu ter uma vida estabilizada, para eu ter uma vida tranquila, e agora eu estou numa outra pegada onde eu quero ficar mais com a minha filha, o empreendedorismo hoje faz muito sentido, né? Mas, resumindo a minha história, o meu contexto familiar, a principal lição que eu quero trazer aqui para vocês é que é possível sim mudar a sua realidade. Eu saí de uma família totalmente desestruturada, tanto emocionalmente, quanto socioeconomicamente, quanto psicologicamente, como financeiramente, e olha onde eu cheguei hoje. Hoje eu ganho salário que minha mãe jamais ganhou na vida dela, meu pai jamais ganhou na vida dela. Acho que até o meu tio foi a minha primeira inspiração, não ganhou esse salário que eu ganho hoje. Tudo isso graças, primeiro, a Deus, né? Segundo, aos estudos e terceiro, aos meus esforços também. Então é muito importante que a gente entenda e viva de forma intencional, né? Que a gente corra atrás dos nossos objetivos, não descarte oportunidades, que a gente comece a enxergar as pessoas, andar com pessoas que já chegaram onde a gente quer chegar, se inspirar em pessoas que alcançaram aquilo que a gente quer conquistar, porque com certeza aquela pessoa vai ter algo a agregar. Como vocês puderam ver aí na minha história, várias pessoas que passaram por mim deixaram um pouco de lição e juntando tudo aquilo, todas as experiências dela, tudo que eu vivi, eu consegui chegar onde eu cheguei e vou conseguir alcançar lugares mais altos, porque agora eu tenho buscado outros referenciais maiores, né, para que eu possa alcançar lugares também maiores. Então, se eu posso deixar uma mensagem final aqui nesse vídeo se inspire em pessoas, creia em Deus e observe, aprenda com quem já chegou onde você quer chegar. E não fique preso à realidade da sua família. Não fique preso à história que outra pessoa escolheu para ela. Você é capaz, sim, de escrever a sua própria história. Eu espero que vocês tenham gostado de me conhecer um pouco mais. Se ficou um pouco confuso, eu acho que eu tenho que trazer algumas informações adicionais depois aqui, mas eu quis trazer mesmo um contexto geral. Eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que precisa aprender um pouco mais, entender um pouco mais e se inspirar um pouco mais. Deixa aqui nos comentários aquilo que Deus tocou no seu coração para falar. Deixa aqui nos comentários os próximos assuntos que vocês querem ver aqui de vídeo. E eu espero que a minha história tenha agregado na vida de vocês de alguma forma. Deus abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo.